Olá, amigos do canal Redemptoris Mater. Sejam muito bem-vindos. Se é a sua primeira vez aqui, sinta-se acolhido com um caloroso abraço. Ficamos muito contentes em estarmos juntos com vocês todos. Não esqueçam de se inscrever e de clicar o seu joinha. Assim estarão nos ajudando a levar a palavra de Deus a outras pessoas que talvez estejam precisando dela. Temos falado do livro dos Atos dos Apóstolos, que retrata um pouco da igreja primitiva e dos sacramentos ministrados já naquela época. Mencionamos o batismo em uma postagem relativa à primeira carta de Pedro, cujo título foi Nascer de Novo. Mencionamos a confissão em uma postagem intitulada Sacramento da Reconciliação, Origem Bíblica. São postagens recentes aqui no nosso canal. Hoje vamos olhar para a confirmação na vida da igreja primitiva. O texto está em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos 5 a 8 e 14 a 17. E diz assim: Naqueles dias, Filipe desceu a uma cidade da Samaria e anunciou-lhes o Cristo. As multidões seguiam com atenção as coisas que Filipe dizia. E todos, unânimes, o escutavam, pois viam os milagres que ele fazia. De muitos possessos saíam os espíritos maus, dando grandes gritos. Numerosos paralíticos e aleijados também foram curados. Era grande a alegria naquela cidade. Os apóstolos que estavam em Jerusalém souberam que a Samaria acolhera a palavra de Deus e enviaram lá Pedro e João. Chegando ali, oraram pelos habitantes da Samaria para que recebessem o Espírito Santo, porque o Espírito ainda não viera sobre nenhum deles, apenas tinham recebido o batismo em nome do Senhor Jesus. Pedro e João impuseram-lhes as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Lucas conta-nos a história de Filipe, um dos diáconos ordenados pelos apóstolos, cuja escolha é relatada no capítulo 6. Filipe vai para Samaria, uma região habitada por um povo originado tanto de israelitas como de gentios, que surgiu ali depois da invasão de Israel pela Assíria. Vai para lá para evangelizar aquele povo. As multidões o ouviam atentamente e viam os sinais que ele realizava. Espíritos maus deixavam pessoas possuídas, muitos paralíticos foram curados e todos se alegravam naquela cidade. Filipe batizou muitos samaritanos. No versículo 14, vemos que os apóstolos ouviram falar em Jerusalém que a Samaria recebera a palavra de Deus e por isso enviaram Pedro e João para lá. Os dois rezaram sobre aquelas pessoas para que recebessem o Espírito Santo, que ainda não descera sobre qualquer delas, pois apenas tinham sido batizadas em nome de Jesus. Rezando, impuseram-lhes as mãos e receberam o Espírito Santo. A passagem nos mostra como a igreja, naquela época, tinha entendido que Filipe, como diácono, podia pregar o evangelho e batizar. Mas Pedro e João, os dois apóstolos, tiveram de ir para lá para esse rito de impor as mãos sobre o povo. E só assim os samaritanos receberam o Espírito Santo. Sabemos que o batismo confere o Espírito Santo a quem é batizado. Mas por isso mesmo, vemos que Lucas está falando de algo mais. Está descrevendo um outro dom do Espírito Santo, uma graça específica do Espírito, que só Pedro e João podiam conceder, e que Filipe não pudera conceder com o batismo. Era um dom que não vinha pela imersão na água como no batismo, mas pela imposição das mãos sobre a cabeça da pessoa. Os antigos padres da igreja, desde o princípio, viram nesse rito a origem do sacramento da confirmação ou crisma. Chamamos também crisma porque a imposição das mãos é acompanhada da unção do crismando com óleo. Esse texto dos Atos dos Apóstolos é o primeiro testemunho desse sacramento e nos revela algumas coisas sobre ele. Primeiro, revela que é um sacramento diferente do batismo, como acabamos de ver. Em segundo lugar, não é apenas um rito diferente, mas também ministrado por pessoas diferentes. Os diáconos não tinham e não têm o poder de confirmar. Esse dom especial do Espírito Santo é dado para que o cristão testemunhe o Cristo.
É um dom que completa o do batismo, e só os apóstolos tinham o poder de dá-lo e de enviar a pessoa confirmada como missionária, para pregar com a própria vida cotidiana, nas suas conversas e atitudes, o Cristo a que aderiram. A Reforma Protestante negou o sacramento da confirmação, afirmando que não era bíblico, e assim grande parte das denominações que surgiram a partir dela não tem esse sacramento. Contudo, ele está exatamente em Atos 8, como vimos agora. O Catecismo da Igreja, no parágrafo 1288, diz o seguinte sobre a confirmação. Desde então, os apóstolos, para cumprir a vontade de Cristo, comunicaram aos neófitos, pela imposição das mãos, o dom do Espírito que leva a graça do batismo à sua consumação. É por isso que na Epístola aos Hebreus ocupa um lugar entre os elementos da primeira instrução cristã a doutrina sobre os batismos e também sobre a imposição das mãos. A imposição das mãos é com razão reconhecida pela tradição católica como a origem do sacramento da confirmação, que perpetua, de certo modo, na Igreja, a graça de Pentecostes. No parágrafo 1289, o Catecismo situa o rito da unção. Bem cedo, para melhor significar o dom do Espírito Santo, acrescentou-se à imposição das mãos uma unção com óleo perfumado, crisma. Esta unção ilustra o nome de cristão, que significa ungido, e que deriva a sua origem do próprio nome de Cristo, ele que Deus ungiu com o Espírito Santo. E esse rito de unção existe até os nossos dias. O Catecismo disse, como vimos, que o sacramento da confirmação perpetua a graça de Pentecostes. No Ocidente, ele é ministrado pelo bispo, sucessor dos apóstolos. E assim se acentua o simbolismo e o significado de o sacramento ter sido ministrado por Pedro e João, em Atos 8. É o bispo que impõe as mãos e unge o crismando para ser testemunha de Cristo. Dessa forma, também se exprime mais nitidamente a comunhão do cristão com o seu bispo, que é o vínculo com as origens apostólicas da Igreja. Na Igreja Oriental, frequentemente a confirmação e o batismo são simultâneos, e assim ministrados por um sacerdote com delegação do bispo e com o óleo que fora consagrado pelo bispo. Pela unção, o confirmando recebe a marca, o selo do Espírito Santo. O selo é o símbolo da pessoa, sinal de sua autoridade, de sua propriedade sobre um objeto. Os soldados, por exemplo, eram marcados com o selo de seu chefe. A confirmação é dada uma só vez, pois imprime na alma uma marca espiritual indelével, que nós chamamos caráter, que é o sinal de que Jesus Cristo assinalou um cristão com o selo do seu Espírito, revestindo-o da força do alto para ser sua testemunha. Encerremos pedindo que a oração feita pelo bispo, quando fomos confirmados, ressurja em nós com toda a sua força. É assim que ouvimos. Lembra-te, portanto, de que recebeste o sinal espiritual, o espírito de sabedoria e de inteligência, o espírito de conselho e força, o espírito de conhecimento e de piedade, o espírito do santo temor, e conserva o que recebeste. Deus Pai te marcou com seu sinal, Cristo Senhor te confirmou e colocou em teu coração o penhor do Espírito. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Peço por você, sua vida, sua família, dando muitas alegrias vindas do céu, que se manifestem também na sua vida, na vida terrena. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada por ter acompanhado esta postagem. Se você gostou, clique seu like, inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de outras publicações. Não deixe de conferir as nossas playlists, feitas com muito cuidado para cada um de nossos visitantes e membros.